Boa noite! Olha quem já chegou. Eu tava pensando em você ainda agora. Esperar só o pessoal começar a entrar pra gente começar a live. Boa noite, boa noite, boa noite. A Dani, a Pri, a Lelê. A Lelê vai estar com a gente semana que vem, que é a Alessandra, a nossa advogada, que é pra quem eu sempre encaminho vocês, tá? Aí semana que vem ela que vai fazer a live com a gente. Vou colocar aqui que é pra enxergar o que vocês estão conversando. Deixa só as meninas chegarem, que elas estão saindo do trabalho também. E aí, mulheres? Eu vou pedir para vocês que já estão entrando, que se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já colocar, porque aí no finalzinho eu já vou passando para vocês as respostas. E como a ideia é a gente fazer só um bate-papo e não uma palestrinha, né? A gente pode estar interagindo e conversando sobre o assunto, que fica até mais legal pra gente, tá? Vamos lá começar? Sobre dependência afetiva e como é que a gente vai identificar. Para todas as mulheres que participaram do workshop o ano passado, a gente falou muito sobre isso. O que é a dependência afetiva, onde começa, onde eu desenvolvi isso, como eu vou perseguindo passo a passo da minha dependência afetiva e como eu vou trabalhando isso dentro de mim. E também falamos sobre modelo afetivo, comportamento narcísico e quais as personalidades que a gente pode se envolver ou não. Todo mundo lembra um pouquinho disso, né? Só que como o assunto é bem extenso e foi o que mais pediram, né? E é o que a maioria das mulheres pedem pra gente trabalhar, é como identificar quando já está preso no relacionamento e como fazer a diferenciação do que é afeto, do que é amor e do que é dependência afetiva. A dependência afetiva, a gente começa sempre com a seguinte pergunta, que não sou eu que faço. A gente precisa se fazer essa pergunta, né? Como eu sei que eu sou uma dependente afetiva? A gente se faz a pergunta do o que eu sinto por essa pessoa. E na dependência afetiva eu não vou falar só de relacionamento, tá? Vocês podem encaixar um familiar, você pode encaixar mãe, pai, madrinha, filho, se você é dependente afetiva do seu filho. Se você é dependente afetiva de alguma amiga também, porque a gente transfere o comportamento de dependência, quando não é tratado, vai sobrevivendo de substituições. Às vezes eu saio de um relacionamento abusivo e vou me tornar uma dependente afetiva da minha mãe, ou do meu pai, ou de alguma amiga, porque eu preciso substituir esse comportamento vicioso. Então a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é o que eu sinto por essa pessoa. E qual a intensidade desse sentimento? E quando a gente pensa na intensidade do sentimento, pode pensar assim naquele cara que o peito tá doendo, sabe? Que tá arrebatando, o coração tá acelerado. Aí o que você vai pensar primeiro? Eu tô apaixonada, eu amo demais, chega a doer. Para na palavra doer. Se doeu, já não é amor. Porque o amor, ele não causa dor. O amor, ele pode causar desgaste, ele pode causar sofrimentos diários, que são pequenos sofrimentos, mas nunca dor. Ah, mas e a paixão? A paixão causa dor? Não, a paixão também não causa dor. A paixão causa a vontade de estar junto. A paixão é aquele friozinho na barriga. E é frio na barriga, não é angústia na barriga. Porque o sentimento de angústia, a gente sente aquela prisão aqui, né? A gente vai sentindo aquela prisão, aquele aperto corroendo aqui a boca do estômago. O diafragma, ele contrai, por isso que dá aquela sensação de aperto no peito. Então isso não é amor e não é paixão, é sofrimento. Antes e depois que você se perguntar qual é o sentimento, nivelar ele e se responder doeu, já não é amor, não é paixão, é dependência afetiva. E depois você se perguntar qual a intensidade do meu sofrimento. O quanto eu sofro por essa pessoa e o quanto... Tá aí, amor não causa dor. O amor não dói, gente.
quanto eu sofro por essa pessoa e o quanto eu sofro com essa pessoa. O quanto eu sofro para manter essa pessoa do meu lado. E o quanto eu sofro por essa pessoa estar ao meu lado. O que ela me gasta de tempo, de dinheiro, de saúde emocional. E como eu me desgasto para convencer a ela quem eu sou. Não é só para convencer a sua verdade, mas convencer que você merece respeito, que você merece atenção, que você merece cuidado. São duas perguntas que vocês precisam se fazer. E a terceira sou eu que pergunto. Se você entrou aqui pensando em alguém, é porque você sabe que tem uma dependência. É porque você sabe que já tentou sair de um relacionamento e ainda não conseguiu. Então você já é uma dependente afetiva. Então como eu vou identificar? 3 perguntas básicas e 3 respostas básicas. Me causa dor? Me causa angústia? Me tira o sono? Me dá sintomas que são físicos? Porque os sintomas, eles começam, né? Se a nossa boca cala, porque provavelmente a gente não vai partilhar isso com todo mundo. Porque partilhar com outras pessoas é ouvir críticas. Partilhar com outras pessoas é ouvir para você sair da relação. Então, se você está se calando sobre como está no interior e no íntimo da sua relação, seu corpo também vai responder de alguma forma. Crise de pânico, crise de ansiedade, choro constante, tremor, a famosa insônia, a compulsão alimentar ou a perda de apetite, comportamentos impulsivos e imaturos. A gente começa a se comportar como criança, começa a dar um desespero absurdo na gente. Se a pessoa sumir 5 minutos, ela já vai me abandonar. Se ela me abandonou, já era, eu não vou sobreviver. E que tipo de situações essa pessoa me causa para eu ter me tornado uma dependente afetiva? Te causou as mesmas situações de angústia, de ansiedade, de dor, de sofrimento e de abandono que você sentiu na infância. Então começou aonde? Começou lá na relação de mamãe e papai. Se seu pai e a sua mãe discutiam demais, se sua mãe era uma dependente afetiva do seu pai, se seu pai ou sua mãe tiveram algum tipo de vício, seja no álcool, nas drogas, qualquer vício, por mais seja religioso, vício no trabalho, um toque por limpeza, uma obesidade, tudo isso desencadeia em relações de abuso, em relações de compulsão, porque a gente fica na compulsão de querer o outro, e em relações de sofrimento. Porque o que eu experienciei na infância foi abandono, foi dor, foi ansiedade, foi não estar conectada comigo para estar conectada no mundo desses adultos. Se a minha mãe passa por essa angústia de convencer meu pai que ela merece ser amada, eu reconheço que isso é amor. Então eu tenho que me relacionar com a pessoa que me desperte o mesmo gatilho, que é reconhecer que me ama, reconhecer que eu mereço esse valor, mas eu só vou achar que ele tá reconhecendo se eu estiver sofrendo por ele. Agora que a gente falou um pouquinho sobre os sintomas, a gente tem que observar por que a pessoa causa esses sintomas na gente. E por que eu permito continuar ao lado de uma pessoa que me causa esses sintomas? Por que eu me permito continuar com alguém que está me angustiando? E que comportamentos são esses que me causam angústia? Eu estou angustiada porque eu estou ansiosa, jogando um peso nas costas dos outros por imaturidade, ou eu estou angustiada porque essa pessoa gerou uma situação de dor, de humilhação e de frustração? Eu sou excessivamente ciumenta, ou esse homem... Ai, amor, obrigada, te amo. Tá me distraindo, gente, foi ele. Ou eu sou realmente viciada na dor e no sofrimento, e eu sou viciada na insegurança que ele me causa. Porque é muito comum a gente escutar dos homens: eu sou ciumenta, você é possessiva, você não me deixa respirar. Mas é aquele homem que te deixa sem respostas, é aquele homem que te pune com silêncio, é aquele homem que flerta com outras mulheres mesmo que você não perceba. E quando você percebe, ele justifica com alguma coisa. É aquele homem que vai te trair e ainda vai te culpar por essa traição. Porque ele vai falar: foi você que ocasionou isso. Olha como o seu comportamento... olha o que o seu comportamento me faz fazer. Então é isso que vocês precisam observar dentro da relação de vocês. Relação de abuso não vai ser só
como eu sempre faço, a violência física, né? Que é chacoalhar, gritar, ofender. Ela pode vir de forma bem sutil. É a pequena humilhação. São as ausências. Isso é uma relação de abuso. A ausência também é uma relação de abuso. Porque ninguém se relaciona para estar sozinho. E ninguém se relaciona para causar no outro a angústia de se sentir sozinho. É a punição quando você não tem um comportamento que ele ache bacana, mas também não conversa sobre esse comportamento. E se conversa de forma rígida e limita as suas ações. E por que eu sou viciada na dependência afetiva? Porque a dependência é a mesma coisa de dependência química. Tem estudos que comprovam que o vício por açúcar, o vício por heroína e o vício por cocaína tem a mesma intensidade de uma dependência emocional. E se eu comecei esse sofrimento lá na infância, então a minha dependência está enraizada. E quando eu me separo de toda situação de dor e de excesso de sofrimento, eu vou sofrer o processo de abstinência. Então, quando esse cara sumir, que ele fala assim, eu vou terminar com você, ou quando você fala, eu não aguento mais essa situação, eu vou me separar, qual é a primeira coisa que você sente no outro dia? Desespero. E o seu corpo reage também com desespero. Não é só uma saudade arrebatadora. O seu corpo treme. Você chora compulsivamente. Você sua frio, você tem crises de vômito. E não é exagero. Nossa, mas tá chorando por homem? Tá chorando por mulher? Não, eu tô chorando porque tá doendo. Porque essa pessoa me viciou tanto nela. Os comportamentos dela tinham todos os gatilhos emocionais da minha infância que eu ainda não tô conseguindo me desintoxicar. E dói, gente, dói. Sair da situação de abuso vai causar dor. Vai pensar que vai morrer. O peito, a sensação é tipo de explosão, né? Meu peito tá explodindo porque é o excesso de angústia. Meu corpo tá tremendo. E o desconforto é tão grande que todo mundo começa a se perguntar: vale a pena eu me separar? Porque se eu amo tanto, porque se eu não amasse, não doeria tanto. Se você amasse e se você fosse amada, não estaria doendo. Cada término que você causa, cada término que acontece na relação, cada vez que você pensa em terminar e ele te convence a ficar, são pedaços de você. São pedacinhos que são picados ali, né? Pedaços do seu emocional. E isso já é uma dor extrema. E cada vez que você tenta sair é porque tá te doendo muito. Só que essa dor é conhecida. Por isso que é tão difícil mulheres terminarem relacionamento, né? Igual aquela mulher que a gente vê que já separou 5, 6 vezes, já saiu de uma relação de violência, inclusive com boletim de ocorrência, violência física. Por que ela não sai daquele lugar? É medo, é pânico, é desespero. Essa dor que ela conhece, apesar de doer muito, ela já tem de cor. Ela sabe lidar com esse homem, ela sabe lidar com essa dor. É um campo conhecido. Só que lá fora, o novo, como é que vai doer? A gente não sabe, é desconhecido. E se eu ficar enfraquecida, para onde eu vou voltar? E se ele não me aceitar se eu quiser voltar? É como se fosse você estivesse entrando num buraco negro. Lá fora dói e essa dor eu não conheço. Aqui dentro dói, mas essa dor eu domino. Eu sei até onde ele vai, eu sei como ele manipula. E a gente sabe, tá? A teoria a gente sempre sabe. A gente tem a teoria do abuso, a gente tem gravado a teoria da dependência afetiva, a gente sabe os comportamentos de manipulação, só que admitir dói. Então a gente finge que não sabe, a gente finge que vai dar certo e vai se apegando a pequenas crenças. Quais são as pequenas crenças? Não, ele fez isso por causa daquela situação. Ah, mas se ele fez isso foi porque eu tenho esse comportamento, talvez eu tenha que mudar aquilo. Ele fez isso porque eu falei aquilo pra ele. Ele vai começar terapia, ele vai tomar medicação. O problema é o emprego dele. Quantos mais fatores externos você procura, menos ele vai ter responsabilidade nisso. Então você pode se agarrar a uma esperança. Porque na hora que você começar a pensar que ele é responsável pela situação, você sabe que ele não vai mudar.
Por isso que às vezes a gente se culpa, né? Foi eu. Mas eu também tenho que mudar. Enquanto for você, você sabe que você vai lutar. Você sabe que vai se mexer dentro dessa situação. Mas quando for ele não vai fazer nada. Porque ele não fez. Imagina, se a pessoa não fez em 3 meses, 4 meses, 10 meses, 5 anos, quantos anos mais você vai esperar? Quantos meses mais você vai esperar? Porque da mesma forma que ele te conhece de cabo a rabo para te manipular, você também conhece ele. Ou conhece ela, né? Porque é importante a gente também falar das mulheres que são manipuladoras, que alimentam o comportamento de abuso. Porque os homens também sofrem essa manipulação. Os homens também sofrem abuso dentro dos relacionamentos. Nós, mulheres, somos boas até nisso. Somos muito boas, porque a gente sabe manipular muito bem. Só que é justo? Não é. Então a gente precisa equilibrar. E quais são os comportamentos comuns na dependência afetiva? Comportamento comum na dependência afetiva vai ser negligência. A gente tá sofrendo. Você tá sofrendo demais, amor, dentro de casa. Deve estar sofrendo pouco, né? Comportamento de abuso vai ser negligência, porque você vai se negligenciar. E como você se negligencia? Você para de cuidar de você mesma. Você começa com a compulsão alimentar ou com a restrição alimentar. Você começa com comportamento de punição, se inferiorizando. Depois da negligência, você vai se comportar de forma autodestrutiva. É como se fosse um suicídio inconsciente. Você vai entrando em outro buraco, que são o buraco dos vícios. Começa a beber demais, começa a fumar demais. As crises de ansiedade são mais intensas, então pode desencadear enxaqueca e você se dopar de medicações. Se você procura um psiquiatra porque está ansiosa e o problema é você, você tem que tomar remédio, né? Porque aí você se acalma. Mas cria uma dependência medicamentosa. Você começa a ter queda de cabelo, aí começa a se inferiorizar, já não se relaciona com mais ninguém, porque você tem vergonha de sair de casa. Que também é mais um tipo de negligência e de comportamento destrutivo. Se você tem interesse em outro homem, você prefere trair a pessoa do que se separar. Porque você precisa ser desejada, você precisa ser amada, você precisa ser vista, mas você queria estar sendo vista, amada, desejada pelo homem que você ama. Então você vai lá, atrai para ter um pouco desse afago, um pouco desse carinho e volta para o mesmo lugar. De forma inconsciente, é como se você brincasse com o brinquedo do coleguinha, né, lá na sua infância e depois tivesse que devolver e voltasse para sua casa que não tem nenhum tipo de brinquedo. Então, além de você estar buscando uma solução externa, você também está se traindo. Porque você não está respeitando suas emoções e as faltas que estão acontecendo. Porque na relação de dependência existem várias faltas. E não é só a falta de afeto, é a falta do respeito, do cuidado, do carinho, do desejo. É o abandono, porque você está sozinha dentro da relação. É a confusão constante, a ausência de paz, porque vocês brigam o tempo inteiro. Vocês discutem o tempo inteiro. As agressões verbais, quando param de ser físicas e começam as verbais, um começa a humilhar o outro. E agora, quando tem criança no meio, o ciclo só vai se repetir. A minha filha ou meu filho que estiver vivenciando aquilo, presenciando a minha dependência afetiva, vai ser aqui lá na frente, na vida adulta, vai estar vivendo a mesma relação. E vai estar oscilando entre as duas relações, né? Ou eu vou me tornar uma abusadora e quando eu parar de abusar alguém, eu vou ser a abusada. Alguém vai abusar da minha estrutura emocional. Porque foi isso que eu aprendi dentro de casa. Eu aprendi que amar só funciona se eu estiver em dor e sofrimento ou causando dor e sofrimento. E como é que a gente trabalha isso para se curar? Não adianta só chegar na terapia e no psiquiatra e falar, eu sou dependente afetiva, eu quero curar isso. Que aí você vai resolver o agora e vai entrar em outra relação de dependência.
Na terapia a gente trabalha agora entendendo qual é a relação e fica tentando buscar onde começou esse sofrimento. Porque começou lá atrás. E são essas questões da infância que a gente tem que ressignificar. São as dores dessa criança que a gente tem que ressignificar. É olhar para essa criança e devolver para ela o verdadeiro eu. Porque se eu tô focada no meu mundo externo, eu tô tendo que apagar quem eu sou. E quem eu queria ser na infância? Antes dos meus pais brigarem, antes dos meus pais se agredirem, antes da minha mãe cuidar do meu pai alcoólatra, antes do meu pai cuidar da minha mãe que tinha uma obesidade, ou era dependente afetiva da mãe dela. Porque isso acontece demais também. A mãe tem uma dependência afetiva com a avó. Aí ela já entra na relação com uma substituição de dependência. Então eu preciso encontrar um homem que seja tão punitivo quanto minha mãe foi, ou tão ausente quanto meu pai foi. Percebe que é cíclico? E não tem como não ser cíclico se o comportamento vai só se desenrolando. Porque se o meu pai casou com a minha mãe, que é dependente afetiva da minha avó, ele também sofreu um abandono imenso na infância. Porque ele precisa convencer a minha mãe a olhar para ele. Então, agora eu vou deixar um pouquinho aberto para vocês, porque eu sei que todo mundo tem experiência, que todo mundo pode falar um pouquinho sobre cada situação que viveu ou deixar a sua pergunta. E enquanto vocês estão pensando aí no que falar, eu vou colocar 2 perguntas que foram feitas hoje nas sessões da tarde e da manhã para responder para vocês aqui, porque todas precisam entender também. Né? Que dor que eu carrego da minha infância que eu não consigo falar. E por que eu não consigo lembrar que eu tenho dor? Porque geralmente questões traumáticas, a gente acha que o trauma vai estar sempre ali, né? Apontando e que você vai lembrar de forma fácil. E não é assim que acontece. Às vezes a sua infância foi muito boa. Às vezes você brincou, você teve uma boa casa, você teve uma família que era acolhedora e demonstrava afeto. Só que existem detalhes ali que às vezes não são preenchidos. Existem detalhes que ninguém conta, né? Existem detalhes que a gente que passa despercebido e só na vida adulta, quando a gente desenvolve uma maturidade emocional, que a gente vai lembrando que aquilo ficou doendo e ficou sendo alimentado no nosso inconsciente, né? Então, o que passou na minha infância? E o que passou na minha adolescência? O que está me engatilhando agora? Como eu posso curar tudo isso? São perguntas que a gente se faz todo dia, né? Qual a minha missão no mundo? Qual a minha missão nessa terra, né? Será que eu só vim para sofrer? E a gente não veio para sofrer. E falar de adulto é falar de criança. É impossível não falar de um adulto, de uma mulher adulta, de um homem adulto e não falar da infância. É impossível a gente não conversar sobre esse assunto sem olhar que feridas, que marcas a gente está carregando. Né? Eu não lembro nada da minha infância, que foi a segunda pergunta. Por que eu não consigo lembrar nada da minha pré-adolescência até os meus 19 anos? É como se tivesse um buraco, um vácuo, tivesse encolhido a minha memória. Tem estudos que falam e até comprovam também que quando a gente não tem uma maturidade emocional e um lugar de segurança, a gente não revive essa dor. Porque o nosso corpo não vai aguentar viver de novo o impacto daquelas situações. Então tudo vai ficar camuflado. Quando eu estou em processo de autoconhecimento, que a minha estrutura emocional está sendo amadurecida, pouco a pouco o nosso cérebro vai liberando essas memórias. Então aí que eu vou lembrar que esse homem que eu estou me relacionando é muito parecido com meu pai. A fala desse homem é muito parecida com a da minha mãe. O vazio que esse homem deixou em mim, que ele está deixando em mim agora, é o mesmo vazio deixado pela ausência da minha mãe quando estava ali chorando pelo meu pai, pelas agressões verbais, pela violência física que foi causada dentro da minha casa. Então a gente fica nesse movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vida adulta e infância, vida adulta e infância.
E como é que a gente resolve isso? Só contando a nossa história de vida? Não. Porque falar sobre a sua vida é quando você tá lá na cadeirinha do bar, lá no boteco, conversando com os amigos. Ali você conta a sua história, lamenta um pouquinho, depois você ri de desespero. Só que na terapia o que acontece? A gente conta a história e tenta dar sentido para essa história. A gente fala da dor e tenta dar sentido para essa dor. A gente fala desse homem e tenta dar sentido do porquê eu estou com esse homem. O que eu espero dessa relação? Que tipo de ganho emocional eu tenho? Porque na relação de dependência a gente tem ganhos. E quais ganhos ele está me dando? De que forma ele alimenta a minha dependência? Porque vai ser ou um ganho financeiro, ou um ganho emocional, que é o medo do vazio, o medo da solidão, sendo que você já está sozinha. E na maioria das relações de dependência, o ganho financeiro é você que se proporciona. Mas esse homem já te enfraqueceu tanto que você acha que tudo que você tem é só por causa dele. Tudo que você tem é porque ele te ajudou a ter. Pode até ser que tenha te ajudado. Só que se você não tivesse tido a ação, você não teria conquistado. E se a gente cavar um pouquinho mais, você vai perceber que dentro da sua família, você também era uma agente de doação. Você que se doava para sua família, você que financiava as questões materiais da sua família de alguma forma. E para você também estar dentro da relação de dependência afetiva e de abuso, provavelmente a sua família já te abusou de alguma forma, seja financeiramente, seja emocionalmente. E se você está numa relação que é destrutiva, olha outro ponto que também é importante. Com quem você já está casado que é da sua família? Porque se eu estou casada afetivamente com a minha mãe, eu tenho que buscar um relacionamento que não dê certo. Porque aí eu posso voltar e cuidar dela. Se eu estou casada afetivamente com a minha irmã, me sinto responsável por ela, eu tenho que procurar um relacionamento que não dê certo. Porque aí eu posso voltar e cuidar dela. Se eu me mantenho casada com um homem que não me dá ganhos emocionais e não supre as minhas necessidades, eu não posso olhar para nada lá fora. Porque se eu olhar, eu largo ele. E quem vai cuidar dele? Porque tadinho, né? Ele tá sofrendo. E a gente vai justificar todas as ações desse homem ou dessa mulher com um sofrimento. Seja emocional, seja cavando lá na infância. Porque na infância dele... Voltou, gente? Estou de volta. Na infância dele, na família dele, ele tem motivos para que justifiquem o comportamento de abuso. Agora, se você está com ele, porque na sua infância você também tem motivos que justifiquem você estar numa relação de abuso, por que você não é abusadora? Por que você escolheu se relacionar de forma madura, entregar seus sentimentos ao invés de causar dor no outro? A nossa história de infância, os nossos traumas, os nossos adoecimentos, eles causam danos emocionais na vida adulta. Só que isso explica a situação, mas não justifica a situação. E por que não justifica? Porque se eu também tenho a escolha de ser justa no relacionamento, de ser intensa, de me doar, ele também teve esse comportamento, ele também teve essa oportunidade. E por que ele não usou dessa forma? Ao invés de se causar um abusador, um homem punitivo, um homem que foi me moldando para ser quem ele espera que que ele esperava que eu fosse. Por que ele só não se intensificou na relação? Porque lá no início ele não se intensificou, né? Porque se você olhar no seu relacionamento onde você acha que é uma dependente afetiva, com certeza ele montou um lindo cenário. Na hora que te conheceu, ele montou aquele cenário todo bonitinho. Olha como eu sou galanteador, olha como eu sou amigo, olha como eu sou parceiro, olha como você é linda. Eu nasci pra ter você na minha vida, eu posso te dar o mundo. Olha como eu vou te preenchendo de cuidados. Até ter a certeza que te tem. Aí na hora que ele te conquistou por inteiro, o que ele faz?
Olha o que você faz comigo. Não é mais olha quem eu sou, olha quem você é. Olha o que você causa na minha vida. Por isso que a nossa relação não dá certo. Porque você não me entende, você não me respeita, você me sufoca. Porque lá atrás você era assim, assim, assado. E lembra lá atrás, que é uma fala que esses homens vão usar bastante, que eu não vou falar de narcisismo aqui, porque pra falar de narcisista a gente tem que desmembrar várias outras coisinhas, até pra vocês não se confundirem e começar a achar que todo homem vai ser narcisista e tá só ferrando a sua cabeça, porque ele é, sim, senhora, um narcisista patológico. E depois, em outra live, a gente fala sobre isso. Mas lá atrás, com certeza ele lutou muito pra te ter. E ele vai jogar isso pra sempre na sua cara. Você lembra quando eu lutei pra te ter e você nem me queria? Eu fiz tudo por você. Ele fez lá atrás, quando não te tinha. Ele fez lá atrás, quando ele ainda não tinha te convencido que você estava ali pra viver por ele. Ao invés da fala que ele usava aqui, eu vou fazer tudo por você. E por que agora não usa mais? Porque acabou o interesse, né? E por que eles ficam desinteressados? Porque o trabalho na relação de dependência afetiva é nos transformar em outras pessoas. E provavelmente você vai se transformar em quem ele é. E se você se transformou em quem ele não vai querer se pegar. Ele não vai querer estar casado com ele mesmo. Por isso que ele fala, eu não te reconheço mais, você não é mais a mesma pessoa. Ou seja, você é uma versão minha. E depois essa fala vai ser transformada quando você começar a impor os limites. Eu não te reconheço mais, você não é a mesma pessoa. Ou seja, você não é mais manipulável. O que está acontecendo? Cadê meu poder? Por que você está com voz? Por que agora você tem autonomia e você faz escolhas que eu não concordo? Porque por mais que eu concorde com alguma ação sua, eu que tenho que dar essa ideia e eu que tenho que determinar quando você vai ter essa atitude. E quem mais da sua família vai ter esse comportamento? Se a pessoa que você está tem um comportamento de autoridade, quem é a pessoa que ainda tem essa autoridade sobre você na sua família? Quem você tem medo de confrontar? Quem você tem medo de impor limites? Então, vocês podem se perguntar no porquê vocês ainda permitem e até quando vocês vão permitir. Porque é sua vida, né? A gente passa anos tentando mudar alguém que nunca vai mudar. E não vai mudar porque ela é ruim. Às vezes é, tá? Mas às vezes não vai mudar porque não é de interesse dela, porque aquela forma é confortável para ela. E por que eu tenho que estar com alguém que eu tenho que transformar em outra pessoa? Que poder é esse também que eu acho que tenho de transformar o ser humano em alguém diferente, ao invés de buscar alguém que tenha coisas ao meu favor, que tenha características parecidas comigo? Por que eu não posso, ao invés de ensinar alguém a se relacionar comigo, encontrar alguém que esteja disposto a me aceitar da forma que eu sou, a me amar da forma que eu sou? Porque dentro do relacionamento os dois vão precisar ceder. E por que só eu que vou ter que ceder, vou ter que me transformar? E só eu que vou ter que ensinar para o outro a se relacionar? Nós não somos terapeutas desses homens, não somos professoras e principalmente não somos mães, né? Porque nas relações mais doentias esses homens precisam de mães. E se ele precisa de uma mãe e eu tô desempenhando o papel de mãe, ele vai transar comigo? Não. É uma das coisas que acontece na relação de dependência. Você não tem sexo, você não tem carinho, você não tem entrega, você não tem companhia, você não tem uma conversa agradável, você não tem nada. Você só tem o apego à história inicial.
que é aquela lá do início da relação, no porquê vocês estiveram juntos, no porquê vocês começaram o relacionamento. Ah, mas no meu relacionamento, apesar de ter muita briga e muita discussão, o sexo é maravilhoso. E precisa ser maravilhoso, tá? E você vai fazer questão que esse sexo seja maravilhoso. E às vezes esse homem vai fazer questão, principalmente quando você estiver tentando sair da relação, que exista o sexo, que tenha o ato sexual e que esse sexo seja inesquecível. Por que que o sexo é tão bom com pessoas que são tóxicas? Por que que o sexo é tão bom na relação de dependência? Porque é a única coisa que sobra. É a única coisa que resta. Se eu não tenho conversa, se eu não tenho afeto, se ele não me satisfaz nas minhas necessidades emocionais, quer ter atenção, ter respeito, ter um cuidado, quer me priorizar também, e não só se priorizar, vai sobrar o quê? O sexo maravilhoso, porque aí eu posso me convencer fisiologicamente que a gente tem uma química. Olha como o sexo é intenso e apaixonante. É ali que vocês tentam se convencer que os corpos se atraem, que... Precisa ser tão explícito. Precisa. Ali que você vai entender que os corpos se atraem, que os corpos se desejam. Nossa, parece até alma gêmea, né? Gente, não é alma gêmea. É necessidade, desespero por conexão. É necessidade e desespero por amor, por afeto. Então, o sexo vai ser o quê? A gota d'água e o convencimento. Eu posso ficar mais um pouquinho. Olha como a gente se liga. A gente tem essa liga, a gente tem esse alimento. E quando não tem o sexo, quando os casais têm mais idade, o que vai restar? O velo galanteio. É aquela flor, é aquele jantar, é aquele cafezinho da manhã na cama. Porque ele se alimenta de você. Nossa, ele faz isso porque ele me ama e ele não quer que eu fuja. Não, ele faz isso porque ele precisa que você esteja ali para ele testar o poder de convencimento. E aí entra um pouquinho nas características narcísicas, né? Ele vai precisar me convencer o tempo inteiro? Não, ele sabe que ele te domina. Mas de vez em quando ele vai precisar se alimentar desse domínio e saber se ele ainda tem as mesmas ferramentas. Se ele não está enferrujado nesse domínio. Quais são os tipos de homens? Só porque eu sou legal com vocês, tá? Quais os tipos de homem que gostam de manter esse comportamento? Os narcisistas patológicos, os homens que são abandonados afetivamente pelas mães, principalmente, tá? Porque pode ser abandono materno ou paterno, mas principalmente o abandono materno. E não é só o abandono da mãe ter ido embora, ele ter sido entregue para adoção. É o abandono afetivo. Dessa mãe não ter olhado para ele, dessa mãe não ter negligenciado suas necessidades emocionais. E qual é o outro tipo de homem que gosta muito de ter esse comportamento? Os filhos de uma mãe. Quem vai ser o filho de uma mãe? O filho de uma mãe é aquela que tá ali para suprir as necessidades dessa mãe. Ele já tá casado com essa mãe, né? Se ele casou com essa mãe, que é o casamento afetivo, qual é a responsabilidade dele? Manter a estrutura emocional dessa mãe. Então, o que ele vai fazer? Eu tô aqui para suprir as necessidades da minha mãe, de cuidado emocional, que é aquele filho que tá toda hora na casa da mãe, a mãe tá toda hora na casa dele, a prioridade vai ser essa mãe, né? Ou algum irmão que ela coloque ele para cuidar. E as necessidades financeiras, é o filho que custeia as necessidades da mãe. Ah, mas todo filho tem que custear as necessidades do pai e da mãe quando eles estão na velhice. Não, não tem. Ninguém tem que nada. Porque maternidade e paternidade não é barganha. Então, se esse homem está vinculado afetivamente com a mãe, ele já está casado. E se ele está casado, quem vai ser essa mulher? A mulher vai ser a figura social de satisfação. Eu preciso manter uma relação social, eu preciso saber que eu conquisto uma mulher, mas eu vou destruir todos os meus relacionamentos.
Porque se eu tiver uma relação estável, confortável, se eu tiver focado na minha família, quem vai cuidar de mamãe? Né, Alessandra? Quem vai cuidar de mamãe? Coisa que a gente discute direto. Se essa mulher também, nós como mulheres, se eu tô totalmente vinculada com a minha mãe, com quem que eu vou me relacionar? Com homens afetivamente indisponíveis, homens irresponsáveis. Porque se o homem me der tudo que eu preciso, se o homem alimentar o meu relacionamento, como eu vou cuidar da minha mãe? Eu vou ficar focada ali onde é confortável para mim, onde eu tenho amor, onde eu tenho respeito, onde eu tenho afeto. E quem vai suprir as necessidades e as carências da minha mãe? Viu como tudo a gente volta lá para trás? Tudo a gente volta para a infância? Se a minha mãe me ensinou que relacionamento saudável é aquele que eu sofro, igual ela sofreu pelo meu pai, eu vou ter que sofrer por um homem. Se minha mãe me ensinou que eu tenho que me virar o tempo inteiro sozinha, porque ela teve que trabalhar, já que meu pai não trabalhava e não ajudava ela financeiramente, quem eu vou ser? A mulher que é 100% focada no trabalho e no sustento de outras pessoas. Porque se minha mãe se matou demais para trabalhar e cuidar de mim e dos meus irmãos, eu vou ter que me matar de trabalhar para cuidar de mim, dos meus irmãos, do meu marido, dos meus filhos e de todo mundo que aparecer. E a fala dessas mães vai ser sempre: seja 100% independente e nunca dependa de homem nenhum. Sendo que ela já era uma dependente afetiva, porque ela podia ter sido 100% independente e não ter dependido do meu pai. Mas a regra é pra mim, porque se eu depender de alguém, como é que eu vou sustentar ela? Porque a esperança dessa mãe que tanto batalhou, que tanto teve que trabalhar sozinha, é que algum dos filhos salvem ela dessa situação. Nós, como mães, mesmo que de forma inconsciente, a gente emprega essa responsabilidade para os filhos. E se a gente emprega essa responsabilidade e vai o tempo inteiro reforçando: olha o quanto eu sofri por você, eu abri mão da minha vida para te criar, para te sustentar, a gente cresce achando o quê? Quando eu crescer, eu vou ter que cuidar da minha mamãe. Eu vou ser um homem, eu vou ser uma mulher 100% responsável por ela, porque tadinha, olha como ela sofreu. Não importa o quanto as nossas mães e os nossos pais sofreram quando nós nascemos, a responsabilidade não é nossa. É a consequência da maternidade e da paternidade. Eu tenho 2 filhas. Eu tô aqui agora fazendo live tentando ser rica. Eu posso jogar isso nas costas das minhas filhas? Olha tudo que eu fiz por vocês. Eu não tô fazendo só por elas. Eu tô fazendo por mim também. E a culpa não é delas que eu estou fazendo, porque eu escolhi ser mãe. E porque que lá na frente eu tenho que trocar isso como se eu fosse uma agiota e falar: olha tudo que vocês têm que me devolver agora, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Isso é barganha. E dentro de uma relação de barganha familiar, é nessa relação de barganha que a gente vai entrar no casamento, no namoro, no noivado. Porque a gente vai aprender a ser manipulada. A gente vai aprender que dentro do relacionamento, o homem tem que me mostrar que está me dando algo e que eu que sou ingrata. Então eu vou ficar anos casada para não ser ingrata a tudo que ele me deu. Aí se você olhar lá atrás, o que ele me deu se eu fiz isso com ele? Se a gente comprou uma casa, eu trabalhei junto. E se eu não trabalhei junto, eu tava do lado dele, cuidando dos filhos dele, da roupa dele, limpando a casa, fazendo almoço, fazendo janta, arrumando café, para que ele pudesse trabalhar. Então tava todo mundo junto, porque casamento é relação de troca. Casamento é entrega, casamento é cuidado. Uma mão lava a outra, né, em todas as relações. Então todos precisam se entregar. Então ninguém deve nada a ninguém. Ah, então eu posso escolher sair, ele vai achar que eu usufruí de tudo e foi embora. Sim, você usufruiu de tudo e tá dentro do seu direito. Porque ele também usufruiu de tudo. A gente tem que entender que o casamento, ele é um contrato. Só que ele vai além desse contrato material.
Ele é um contrato emocional. A gente carrega uma responsabilidade afetiva e a responsabilidade da reciprocidade. Então, se eu tô carregando a responsabilidade da reciprocidade, o que entra em primeiro lugar? Respeito, cumplicidade, afeto e amor. E por que é importante o contrato social? Porque aí vai entrar direito, guarda dos filhos, pensão. E tudo isso precisa ser partilhado, precisa ser conversado e precisa ser acordado. Pra lá na frente ninguém jogar na cara de ninguém e falar, olha tudo que eu fiz por você. Ninguém fez nada sozinho. No casamento é uma relação, é uma balança. São 2 pezinhos, né? Não dá pra ficar assim. Eu trabalho noite e dia pra te sustentar e sustentar nossos filhos. E você ainda quer que... Sim, eu quero que você me ajude com os filhos. Eu quero que você me ajude com a casa. Porque esse é o papel do pai. O papel do pai e o papel da mãe é também estar com os filhos. Não interessa quem trabalha fora, quem tá dentro de casa. Eu me abdiquei disso e daquilo, vivi os seus sonhos, nós partilhamos sonhos. Porque quando existe sonho, principalmente quando são financeiros, por exemplo, você quer montar uma empresa, aí ele fala, eu partilhei isso com você, eu vivi isso com você, e você não tá dando valor agora. O ganho não é só pra você se você é casada. Todos os benefícios daquela empresa vão entrar na família. Todos os ganhos materiais vão para a família. Então não existe nenhuma individualidade. Então, pra gente encerrar, que já tá acabando o nosso tempo aqui no Instagram, é hora de você começar a se perguntar por que você tá mantendo a relação que é de abuso. O que você tá ganhando com isso? Do que você tá se alimentando? Quais as promessas que ele te faz que nunca te fez? O que você realmente quer mudar? E como homem, se você tá numa relação de abuso ou se você tem comportamentos abusivos, o que você espera ferindo essa mulher? É que ela vá embora para que você volte para o seu lugar materno? É que ela vai embora porque você não tem coragem de terminar e de fazer essa escolha por si mesmo? E nós mulheres também fazemos isso. Por que eu vou ferir tanto uma pessoa? Por que eu vou ferir tanto um homem se eu posso simplesmente só falar, eu não dou conta mais? É injusto dos dois lados, né? A não ser quando a gente tá falando de um narcisista, porque ele vai fazer de tudo pra convencer a gente a ficar, né? Porque ele não quer que a gente vá embora, a gente só pode ir embora quando ele manda. E se você for embora antes dele mandar, ele vai lutar até dizer chega pra você voltar pra aquele lugar. Aí quando você volta pra aquele lugar, o que ele vai fazer? Olha, eu percebi que a gente não dá certo mesmo. Porque ele precisa dar a palavra final. E nós, como mulheres, se a gente já saiu da posição de ser abusada, de ser manipulada, por que eu ainda estou com esse homem? O que eu ainda quero com esse homem, já que eu não consigo separar? E não vale usar a desculpa dos filhos, tá? Eu já falei aqui. Ah, eu tô por causa do meu filho. Não jogue em cima dos seus filhos as suas desculpas e as suas fragilidades. Filho nenhum tem a responsabilidade de manter uma relação. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Se nem o casal tá dando conta de manter o casamento, como é que o filho vai ter? Se é apenas uma criança, que ainda nem tá entendendo o que tá acontecendo. Filho não é desculpa. O filho tem que ser sua motivação. Eu não quero que meu filho repita o meu padrão de relação. Eu não quero que meu filho sofra uma relação de escassez. Eu não quero que meu filho finja que é amado. Eu não quero que meu filho se torne um abusador ou uma abusadora. Porque lá na frente é isso que vai acontecer. Aí eu vou estar lá na frente, velha, atendendo os filhos de vocês e ouvindo deles. Minha mãe me abandonou assim, assim, assado, e eu falando pra eles, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu pai. Porque eles eram abusivos na relação e por isso que você está sendo abusado hoje. Vai ser lindo.
E eu tomara que eu pegue o nome de cada um de vocês lá, quando eu perguntar. Você viu o peso que é? E isso gera sofrimento. Imagina lá, sua filha, seu filho numa sessão de terapia, sofrendo de ansiedade, depressão, crise de pânico, dificuldade no trabalho, porque isso também gera dificuldade financeira. Simplesmente para falar o quê? E para descobrir o quê? Que foi a relação de escassez que vocês passaram no casamento, no namoro, ou não sei lá que seja, né? Porque às vezes tem mulheres que são separadas, homens que são separados, e vão se relacionar e entram em relação de abuso. Então, os filhos que eram de uma outra relação podem estar sofrendo pela segunda, terceira, quarta vez a projeção de abusos, de maus tratos, de dependência afetiva. Aí vão pra terapia para descobrir que tudo começou lá atrás. Que o relacionamento hoje não tá dando certo, porque ela tá se relacionando, está projetando as dores da infância. Os abandonos da infância e tudo que aprendeu com a gente. Eu aprendi com minha mãe que ser amada, que amar é ser maltratada. É sofrer de ansiedade, é sofrer angústia, é sofrer dor e é sofrer sofrimento. Tem aquele sofrimento de desespero, né? O sentimento de abandono. Porque a gente vai se alimentar desse abandono. Se eu estou sozinha em casa, meu marido não olha pra mim, não é um abandono? E se eu chegava em casa, minha mãe e meu pai não olhavam pra mim, estavam imersos no próprio vício, imersos na própria relação, não é abandono? Então, que realidade eu tô vivendo? É uma diferente da minha infância? Não é, o que é diferente é o cenário. São novas pessoas, às vezes é uma nova casa, mas a relação é a mesma. O relacionamento é o mesmo. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A gente tem 5 minutos. Se não tiver, eu já vou encerrar. Pra semana que vem a gente tá aqui com a Lelê, que é a Alessandra, nossa advogada. E semana que vem a gente vai falar sobre pedofilia e sexualização infantil. E vai ser bem, bem pesado. Porque tem muito a ver com tudo que a gente tá falando hoje. E tem muito a ver com toda a relação de dependência afetiva no futuro, tá? Então, a gente vai começar a esmiuçar dependência, depois essas relações de abuso na infância, e depois a gente vai falar sobre narcisismo, e a gente vai seguindo. Tá bom? Já que ninguém tem nada pra falar, vocês podem deixar a pergunta no direct, que semana que vem a gente vai respondendo vocês, tá? Se tiver alguma pergunta também sobre direito, pensão, guarda, denúncias, pode deixar pra gente que eu encaminho pra Lelê também, ou pode fazer direto no Instagram dela, que tá bem aqui, ó, Alessandra Carvalho, advogada. Porque é ela que também trabalha com as mulheres aqui de Brasília e de Salvador, né? Que a Alessandra tá lá de Salvador. E a nossa tarefa vai ser sempre essa, gente. Reerguer mulheres e reerguer homens. Por que reerguer homens também? Porque pra gente falar da saúde da mulher, da saúde da relação, não tem como só falar de mulher. Tem que falar de mulher, homens, criança e família. Tá bom? Boa noite pra vocês. Qualquer coisa é só gritar. Beijo!